Bem, hoje vamos falar do livro de A Reencarnação, uma pesquisa muito boa, notável desse grande pesquisador, né, que foi vaticinado pelo grande mestre de Lyon, que seria um grande divulgador da doutrina espírita e pesquisador, e assim se concluiu, né, a sua visão, que Kardec também era médium, né, e como médium também vaticinou que Gabriel Delaney seria um grande pesquisador, e realmente acontecera. E esse livro, A Reencarnação, é um livro notável, fruto de grandes pesquisas, que é aqui que vamos ver a manifestação dos animais, onde eles manifestam a sua inteligência mesmo sendo ela rudimentar, mas eles manifestam a sua inteligência, aqui que nós vamos encontrar diversos fatos pesquisados de cavalos, né, que faziam cálculos, de cachorro com aparição de cachorros, né, cachorros com uma visão, como diz, vidente, não é um vidente, né, mas com o seu aspecto rudimentar de inteligência, mas manifestando as mesmas potencialidades do homem, no estado rudimentar, mas manifestando. E Gabriel Delaney aqui coloca com grande notabilidade todos esses fatos pesquisados e comprovados, né? E tem aqui nesses relatos o lugar onde aconteceram as pessoas, né? Não foi o que nós vemos aí, os romances ridículos e escandalizadores da doutrina espírita, porque romance não é espiritismo, é uma ideia de um espírito com todo o seu, toda a sua limitação que ele tenha, né, e que levou ao largar o corpo, continua com esta mesma limitação e traz do mundo espiritual as criações fruto do que ele vivera no corpo. Ainda tem mais essa, fruto do que ele vivera, porque o espírito, vale lembrar, ele é perene. Ele não, pelo fato de ele ter largado o corpo, ele passou a ser sábio ou doutor. Isso é ignorância, né? O espírito não deixa de ser o que ele é pelo simples fato de largar o corpo. Então, os romances, eles são meras ideias escandalizadoras e contravessoras do espiritismo. Não tem nada ali de comprovação científica, até porque a doutrina espírita, ela é uma ciência de pesquisa, de identificação. Ela não é simplesmente a ideia do achismo ou o que nós achamos que é. Isso é o atestado de ignorância que se dá desses pseudos espíritas e pseudos estudiosos. Porque vale lembrar, não é só os romances brasileiros, não. Romances estrangeiros também, muitos deles estão aí sendo divulgados como romances mediúnicos, romances espíritas, e ali não tem nada de espiritismo, é simplesmente a ideia de espíritos equivocados, infelizmente ainda atolados nos seus sentimentaloides, né? Materialista, nas suas visões limitadas, nos seus conhecimentos precários
da vida após morte. Então ali não tem nenhuma identificação espiritual. E Gabriel Delany, aqui no livro A Reencarnação, como nós já falaram anteriormente, ele mostra por identificação, pesquisa, até porque a doutrina espírita, ela é, antes de tudo, uma ciência de comprovação de fatos, e ela não pode se basear na simples visão do achismo ou na simples ideia de que eu aprendi, eu vi, né? Mas sim na comprovação científica que dará luz aos fatos. É por isso que a doutrina espírita, ela não é uma ciência fácil de compreensão. Ela não é. Até porque ela vem ao longo do tempo deixando a parte filosófica dela, vem se aliando cada vez mais aos processos científicos que têm grande valor para a demonstração e a comprovação dos fatos. Então, essa ideia que colocam aí, de que espiritismo é esse movimento espírita, infelizmente, sem nenhum aspecto científico, nem filosófico, nem moral, mas sim a visão e a ideia pessoal de cada um, porque eu digo isso com conhecimento de causa. Até porque eu participara desse movimento espírita que vemos aí, e eu particularmente só via que cada um queria defender sua casa, né? Defender os seus, defender sua casa, defender sua família, enfim, essas besteiras, essas bobagens, essas mediocridades que não levam ninguém a nada, e que não é espiritismo, né? Mas sim uma deturpação do espiritismo. Então vamos ver aqui como Gabriel Delany define as consequências morais. As vidas sucessivas têm por objeto o desenvolvimento da inteligência, do caráter, das faculdades, dos bons instintos e a supressão dos maus. Sendo contínua a evolução e perpétua a criação, cada um de nós, no correr das existências, é a todo instante feitura de si mesmo. Com efeito, fazemos conosco uma sanção inevitável que pode deixar de exercer-se imediatamente, mas que, cedo ou tarde, terá uma repercussão certa nas vidas futuras. As desigualdades morais e intelectuais já não são o resultado de decisões arbitrárias da divindade, e a justiça já não se acha ferida. Partindo todos do mesmo ponto para chegar ao mesmo fim, que é o aperfeiçoamento do ser, existe realmente uma perfeita igualdade entre todos os indivíduos. Essa comunhão de origem mostra-nos claramente que a fraternidade não é uma palavra vã em todos os degraus do desenvolvimento. Sentimos-nos ligados uns aos outros, de sorte que não existe diferença radical entre os povos, a despeito da cor da pele ou do grau de adiantamento. A evolução não é somente individual, é coletiva. As nações se reencarnam por grupos de sorte que existe uma responsabilidade coletiva, como existe a individual. Daí resulta que, qualquer que seja nossa posição na sociedade, temos interesse em melhorá-la, porque é o nosso futuro que preparamos. O egoísmo é, ao mesmo tempo, um vício e um mau cálculo, porque a melhoria geral só pode resultar do progresso individual de cada um dos membros
que constitui a sociedade. Quando estas grandes verdades forem bem compreendidas, encontrar-se-á menos dureza entre os que possuem e menos ódio e inveja nas classes inferiores. Se os que detêm a riqueza ficarem persuadidos de que, na próxima reencarnação, poderiam surgir nas classes indigentes, teriam evidente interesse em melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Reciprocamente, estes aceitariam com resignação a sua situação momentânea, sabendo que, mais tarde, poderiam estar, por sua vez, entre os privilegiados. A paliginesia é, pois, uma doutrina essencialmente renovadora. A paliginesia é a reencarnação. É um fator de energia, visto que estimula em nós a vontade, sem a qual nenhum progresso individual ou geral poderia realizar-se. A solidariedade impõe-se a nós como uma condição essencialmente do progresso social. É uma lei da natureza que já podemos verificar nas sociedades animais, constituída para resistir à lei brutal da luta pela vida. O mal não é uma necessidade fatal imposta à humanidade. Em resumo, a teoria das vidas sucessivas satisfaz todas as aspirações de nossas almas, que exigem uma explicação lógica do problema do destino. Ela concilia-se perfeitamente com a ideia de uma providência, ao mesmo tempo justa e boa, que não pune nossas faltas com suplícios eternos, mas que nos deixa a cada instante o poder de reparar nossos erros, elevando-nos lentamente por nossos próprios esforços, subindo os degraus dessa escada de Jacob, onde os primeiros mergulharam na animalidade e os últimos chegaram à mais perfeita espiritualidade. E aqui, como sequência, vamos também verificar a questão: a alma é um ser transcendental, ou seja, os fisiologistas ainda não encontraram a resposta, o porquê que o homem manifesta os seus poderes extrasensórios em um corpo limitado. Eles ainda não conseguem explicar o porquê que essas manifestações, elas ultrapassam o tempo e a hora em que o homem vive no corpo. E claro, ainda que mesmo eles neguem que a alma ultrapassa o corpo, vive além desse envoltório mortal, né? Eles neguem, mas ainda assim vão deparar-se com esse espetáculo da vida que é o espírito, tendo ele toda a sua característica envolvido no corpo astral, que é o perispírito, que nos dá forma. E é nesse perispírito que está todo o estatuto do espírito por toda a sua sucessiva reencarnação. É pelo intermédio do estudo do perispírito que o homem encontrará a resposta para responder todas as dúvidas no que se refere a tantos problemas, tantas diversidades, tanta inteligência avançada, né? Porque é no perispírito da alma, dessa alma que somos nós, é que está escrito a nossa vida. Então, encontrando o homem a resposta para toda a problemática e evolução
que temos, Ele certamente dará mais atenção a essa paragenesia, né? Onde a resposta está diante dele. Mas o orgulho o faz ver aquilo que ele ainda não é, superior. O homem ainda insiste em colocar Deus como o ser mais baixo que existe. Quando acabar, reclama das misérias e até da incredulidade que existe, desde que ele mesmo rebaixou Deus à mais ínfima classe do ser. Por quê? Porque o seu orgulho não admite que esse Deus, inteligência suprema, esse ser eterno, é o promotor de tudo o que existe. Sendo que o perispírito traz a informação que nas sucessivas reencarnações adquirimos, e ele também tem o papel de fazer com que as funções, as propriedades que pertencem ao espírito se agreguem nele. É por isso que quando há a manifestação palpável, o espírito ali tem toda a propriedade que tem o corpo. Ele não perde. Pelo simples fato do espírito ter desatrelado-se ao corpo, ele não perde as características, a identificação que tem nesse corpo. E é por isso que quando há as manifestações, como é o nome? Eu esqueci agora, de materialização, nós podemos constatar ali a sensibilidade do espírito, a temperatura, as suas características próprias. Tudo isso está no perispírito do espírito, que nessas manifestações ele exterioriza todas essas propriedades. O perispírito, ele é de natureza etérea, porém, cada espírito, ao reencarnar, ele tira, vamos dizer assim, para a nossa compreensão, dos meios em que ele vai desenvolver todas as suas potencialidades, né? Onde ele precisa se desenvolver, tira dali toda a propriedade que necessita para revestir-se de acordo com aquele meio que ele vai viver. O perispírito é igual para todos, não para os espíritos superiores. A natureza íntima do perispírito dos espíritos superiores, elas são muito mais sutis, mesmo porque o nosso perispírito, ele traz a característica grosseira, inferior, de acordo com a nossa evolução. Quanto mais o espírito materialista, quanto mais o espírito preso às convenções físicas, mais o seu perispírito se identifica com esse meio ao qual ele vive. É por isso que o espírito, ao largar o corpo, ele não tem outra diretriz a não ser o meio ao qual ele vivera. Primeiro que as suas ideias estão eminentemente vinculadas com o ciclo material ao qual ele vive. Então, ele não tem condição, como muitos acham, que foi para o andar de cima. Eu não sei que andar de cima é esse, mesmo porque a ciência espírita
em aspecto nenhum se afasta da ciência convencional, porque a ciência convencional, ela demonstra que nós não temos nem alto nem baixo, né? O universo, ele é por si só, mostra-se por si só o que ele é. Então, ele não tem nem alto nem baixo, nem lado esquerdo, nem lado direito, né? E nem frente nem fundo. Na verdade, o que acontece quando essas pessoas dizem que foi para o andar de cima, elas acreditam haver uma esfera, né, maior ou a menor. Mas só que há um porém nessa questão, porque a questão de você sintonizar com determinada esfera mais avançado ou menos, está em razão do seu comportamento no físico, na sua crença, nas suas concepções. É por isso que quando se diz que foi para andar do cima, não foi para andar de coisa nenhuma. Isso é bobagem, isso é maluquice. O homem continua aqui vivendo nesse círculo materialista ao qual ele pertencia. Se tiver as suas concepções espirituais, ótimo. Mas se não, se viveu nos arroubos dos sentimentos pessoais, familiares, políticos, econômicos, ao qual deixa o homem restritamente preso e diz a ele, como disse Gelei, né, na estrada das ilusões, que é a morte, o túmulo, ele não vai para lugar nenhum. Uns que ficam dentro do cemitério, como o relato de, eu esqueci o nome dela agora, de Eusápia não, que Eusápia de Anália, que vivera tanto tempo dentro de uma instituição espírita e esqueceu de que ela era imortal. Isso foi o próprio dirigente tribuno Divaldo Pereira Franco que relatara em um dos seus livros, né? A própria militante da sua instituição veio contar essa horrível experiência que muitos espíritos inferiores não estão passando. É lamentável a gente dizer isso, porque muitos espíritos, mesmo eles sendo perversos, maldosos, eles não estão no túmulo, muito pelo contrário, né? Porque a questão do estudo, ele é eminentemente importante para o espírito. Os trabalhos espíritas, eles são de grande importância, são. O médium, quando se dedica a um trabalho de divulgação, de estreitamento entre o plano físico e o espiritual, ele tem grande mérito. Tem sim, porque a lei da fraternidade abrange além do corpo. Então, ela também estabelece ao espírito o socorro ao qual ele está necessitando. Basta que vocês leiam aqui o Gabriel Delane e os livros da codificação. O que é que os espíritos dizem? Como a exemplo de Carlos Michelangelo, onde ele veio a unir a ideia, ou melhor, a ideia não, a pesquisa que Kardec já fizera anteriormente, referente ao estado em que se encontra o ser encarnado. Muitas das vezes o homem está tão aprisionado, muitas das vezes não, isso acho que é em número grau, que o homem está tão preso às ditames da matéria que ele desencarna e não sabe que ele desencarnou. E fica ali vivendo naquele meio recíproco a ele, eminentemente físico, onde os próprios espíritos não conseguem
de forma nenhuma ter com ele um contato onde possa esclarecê-lo. E aí o que é que acontece? Diante do clarão, que é assim que Carlos Wicklund coloca, diante do clarão da áurea do encarnado, ele é atraído para esse campo e ali é trabalhado de acordo com a necessidade que as circunstâncias requerem. Isso estabelece o quê? Que o médium tem a sua importância mediante o socorro a esses espíritos necessitados. É por isso que, quanto mais o médium dedicado, estudioso, mas ele tem uma possibilidade muito grande de se desenvolver em todos os aspectos. Porque a mediunidade, ela é uma potencialidade que mostra que o espírito é capaz. E dali ele retrata toda uma situação de um mundo ainda desconhecido para os ouvintes, os leigos, os incrédulos, os necessitados. Então esse médium está tendo grande valor nesse aspecto mediúnico. E quanto mais ele, vamos dizer assim, treinado, mais grande trabalho ele faz. Então, Carlos Wicklund com a senhora Ana Wicklund fizeram um trabalho também notável, né? Onde ela passou 30 anos sendo médium, recebendo espírito da mais pior situação, porque vale lembrar o seguinte: a religião leva o homem até o túmulo. Ali ele tem que se ver com o que ele sabe, com o que ele aprendeu. O que? Nada. Não aprendeu nada. Primeiro que as sensações nele serão tanto quanto ele estava no corpo. Basta que pegue o livro dos Espíritos, Sensações, Percepções e Sofrimento dos Espíritos. Está lá, só não lê e não vê. Então, aprendeu o quê? Nada. As sensações das mais diversas está nele. O desespero mais ainda, porque ele não encontra respaldo nenhum na crença que ele tivera, onde dissera que a morte é um descansar do corpo, consequência da alma, assim dizem, né? E claro, ficará ali esperando chegar o tal juízo final, onde Deus julgará todos os seus filhos, ou que vai ficar sentado à direita do Pai. Agora, Jesus, assim, não que Jesus dissera, mas segundo os apóstolos, assim eles disseram, a cada um segundo suas obras. Isso está nas assinaturas ditas segundo pelos apóstolos. Lucas, Mateus, João, né? Marcos, porque dizer que Jesus disse é até um comprometimento, porque eu não vi Jesus dizendo nada. O que eu vejo é que essas parábolas e esses conselhos está escrito nos evangelistas. O Evangelho segundo Mateus diz, o Evangelho segundo Lucas diz, não tem nada lá que Jesus dissera, até porque eles anotam, assim dizem, e eles anotaram, aquilo que Jesus falara. Então Jesus não deixou nada escrito. Vale lembrarmos isso. Vimos nessa questão
do aprisionamento das ideias do espírito, um dos procedimentos mais rotineiros da nossa vida. A prisão nos aspectos genésico e gástrico. Qual é essa prisão? Bom, o homem tem que comer e reproduzir. É essa a prisão que nós vemos. Você assiste determinados programas onde eles fazem questão de divulgar que a saúde do homem é essencial e que o cérebro, que é responsável por tudo, tem que estar bem. Bom, a saúde é eminentemente importante. Agora vale lembrar que a saúde do homem ela não parte da alimentação e nem do exercício físico. Ela parte a saúde, tanto com a doença, ela parte das problemáticas morais do homem. É por isso a necessidade de o homem buscar estudar o perispírito, buscar estudar o espírito. Os fisiologistas que tanto diz que o homem é fruto do meio e que o seu pensamento é uma secreção nervosa, isso são os fisiologistas que dizem. O pensamento do homem é uma secreção nervosa. Agora só que tem um porém. Essa secreção nervosa, ela vai muito mais além, porque quando o homem está no seu processo de doença grave, a exemplo, o coma, ele dá sinal de vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos, ele dá sinal de vida. Uma delas é quando muitos relatos há que a criatura está em coma e um seu ente querido ou alguém ao qual ele tem uma simpatia muito profunda conversa com ele e ele simplesmente mexe os livros. Ah, mas isso é um efeito da mente. É um efeito da mente? E por que esse efeito da mente não produziu-se antes dessa criatura estar em contato com esse moribundo? Então é isso que esses grandes homens chamam a atenção, porque muitos deles também tinham esse pensamento de que o pensamento era simplesmente uma secreção nervosa do cérebro, mas eles viram muito mais além, onde principalmente a manifestação dos espíritos a manifestação dos espíritos na manifestação tangível, onde o próprio médium, sendo ele o exteriorizador do ectoplasma, muitos desses médios conversavam com esses espíritos que estavam materializados. O espírito é a imortalidade. O espírito é a eternidade, o espírito é a eternidade. Nós é que somos essa eternidade, porque além de tudo, nós somos criaturas que agimos em todos os aspectos da vida. Nós somos esse ser ainda enigmático, que muitos simplesmente acham que é um ser besteira, uma bobagem, né? Que tudo é envolvido, ou que tudo tem que ser Deus que tem que fazer, né? Existe aqui uma colocação muito esclarecedora, assim, colocada por Carlos Bernardo, que ele diz assim, revelando o potencial antológico e cósmico do espírito. Esse aspecto
essa colocação ontológica é a vida sucessiva do Espírito. Nós somos esse ser que vem arrastando de sucessivas reencarnações uma história eminentemente nossa, que nós contamos de acordo com as sucessivas reencarnações, como diz Delane, na questão do esquecimento do passado. Nós não esquecemos do nosso passado de uma forma, vamos dizer assim, completa, mas sim parcial, porque o nosso passado, ele se reflete nas nossas andanças nessas sucessivas reencarnações, onde ele fala que o homem vai apresentando, não de uma forma tão integral, mas sim parcial, aquilo que ele fora, e muitas das vezes ele dá, ele apresenta esse caráter que ele tivera em encarnação pretérita. Então ela não fica, ela não é como ele mesmo diz, a anulação não é anulada. Então, como nós podemos atribuir que os acontecimentos, eles são meramente ou só pelos espíritos, como muitos acham, ou que Deus tem que fazer tudo? Bom, se Deus tem que fazer tudo, então não sei porque ele me criou. Até porque os próprios espíritos disseram que nós fazemos parte dessa engrenagem do progresso. Já que nós fazemos parte da engrenagem do progresso, nós trazemos em nós a responsabilidade e o trabalho de, ao longo das sucessivas reencarnações, nos desvencilhando das armaduras do materialismo. Então, essas teias ao qual nós vamos nos desvencilhando, que são as ideias materialistas, mesmo porque as ideias materialistas, elas não estão, como muitos acham, vinculadas só ao apego das coisas. Ainda estão muito equivocados nessa questão, porque vale lembrar que uma delas é a questão das ideias convencionais. É por isso que o Espiritismo ainda hoje não é aceito por muitos, porque ele derruba as ideias convencionais, porque elas não têm fundamento, né? Elas não têm lógica. Mesmo porque a lei de fraternidade mostra que o homem, ele não é um ser isolado e não é um ser patriarcal, ele é um ser universalista. Então, as suas ideias, elas têm que estar envolvidas em um contexto universal. É por isso que esses grandes homens, quando eles fazem um trabalho de esclarecimento, a sua visão, ela é coletiva. Eles não se prendem a um sentimento pessoal por ninguém. Vale lembrar que os nossos entes queridos, os nossos mentores, assim como diz no livro da codificação, chega um momento em que eles se afastam de nós para dar continuidade ao seu progresso de uma forma mais abrangente e deixa para outrem que está em uma escala, vamos dizer assim, menos avançada, o trabalho de nos guiar.
eles não estão presos a nós pelo fato do sentimentaloide, né? Eles não se prendem a nós pelo fato do sentimento. Eles simplesmente nos guia, nos orienta, mas eles estão buscando se aprimorar cada vez mais. Então se engana. A respeito disso, nós temos vários exemplos aqui de espíritos que orientavam alguns médios, e esses médios achavam que esses espíritos iam ficar na aba do chapéu deles, ignorantes que são. Os espíritos deram uma lição deles, e até hoje estão dando, porque médios que não fizeram nada com a hora do esclarecimento davam pouca importância ao que viu, e isso é fato, não se engane. Todo médium que se comporta dessa forma, a tendência é ele cada vez mais cair, se tornar menos produtivo, menos trabalhador, e chega um momento que esse ambiente se torna tão sufocante para ele que ele se vai, porque ele não encontra, ele não busca respaldo para se manter fazendo um trabalho de qualidade. É ele, não é os espíritos. Essa ideia de que os espíritos não se comunicam pelo meio do médium, os espíritos não se comunicam, isso é deficiência do médium, não é dos espíritos. O médium está precisando se aprimorar para saber o que acontece com ele. Porque como o espírito ali chegou nesse instante e disse que ele vem, fala com muitos e muitos não ouvem. É problema do espírito? Não, é problema dos médios. É a deficiência de estudo, de pesquisa, de aprimoramento, né? De questionamento que falta a esse médium, que ele não está buscando. Os espíritos que o acompanham vão deixar de assistir? Não. Mas não vão se limitar a ele. Foi isso que aconteceu, que acontece e vai acontecer. Porque vale lembrar que espírito nenhum está submetido à evolução de médium. Médium é que tem que buscar, como o Marcos sempre coloca aqui, muito justo. Não é a lei divina que vai se rebaixar até nós. Não, a lei divina jamais fará isso. Não é a lei que vai mudar os seus ditames para que nós a compreenda. Somos nós que temos que buscar nos aprimorar para compreendê-la. A mesma coisa são os trabalhos espirituais. Não são os espíritos esclarecidos que estão buscando fazer um trabalho de qualidade que vão se restringir ao médium, porque o médium não entende, o médium não compreende, o médium não quer saber. Problema dele. A tendência é cada vez mais a sua contribuição ser mais ínfima. E isso recairá sobre ele, essa responsabilidade. Porque nós trazemos uns mais, outros menos. Os mais é porque tem mais responsabilidade e compromisso, né? No nosso perispírito, essa desenvoltura orgânica, mediúnica, é orgânico, né? Agora, o aprimoramento cabe à responsabilidade do médium. É o aprimoramento. É por isso que não se enganem. A deficiência de comunicação de médiuns é deficiência dele. Ele busca se estudar e estudar para saber o que acontece com ele, para ver realmente se ele não está tendo comunicação. É por isso que muitos dirigentes que estudam o espiritismo exigem que médium pegue um livro. Eles exigem. Por quê? Qual é o respaldo que esse médium tem para trabalhar de forma mediúnica? Nenhum. Falta a ele respaldo. E o
ter é os livros da codificação. E um deles, com grande importância, tanto quanto os outros, é o livro dos médios. Como sequência, esses livros, ó, leiam Gabriel Delany para vocês verem. Leiam um Carlos Wickland. Leiam para vocês verem. 30 anos entre os mortos, muito bem lembrado. Os médios têm recursos para se socorrer. As pessoas acham que a obsessão só é fruto do passado. Olha, até porque nós não vivemos em um mundo onde aqui reina a felicidade, né? A perfeição. Há os imbecis que acham, né? Que aqui reina. Aí acha que a obsessão aqui não existe. Aí querem a paz com comportamento de ver o irmão se estrebuchando, vamos dizer assim, e ele não ir lá porque as suas convenções profissionais não permitem que ele socorra o seu semelhante. Aí querem esse mundo de paz. Querem que esse mundo seja de paz. A obsessão aqui não existe. Não, minha obsessão aqui não campei de forma nenhuma. Aqui só tem espírito. Aqui se usar de droga é virtude, se prostituir é virtude, roubar é virtude, sequestrar é virtude para essa gente. Né? Aqui tem os espíritos mais perfeitos que existem na face da Terra. A perfeição está aqui no planeta Terra. Aqui não tem obsessão. Porque, infelizmente, esses romances onde o seu patricinho, a sua patricinha, o seu né? Eu até esqueci. André Luiz aqui sinalizou que o espírito torna-se perfeito pelo simples fato dele ser espírito. Aí ele mesmo se contradiz, porque ele sai do corpo, uma vai olhar as violetas na janela, vai cortar a mão de espírito trevoso, como ela mesmo diz, que vai pegar a tesoura e vai cortar as unhas do espírito, isso é ridículo. Vai para o banheiro lavar as mãos. Vai para o banheiro lavar as mãos porque foi usar o vaso sanitário e os coliformes fecais estão lá nas mãos. Então, essas são as criaturas que evidentemente diz como a criatura que se comporta no mundo físico pegou sua mala e levou para o mundo espiritual. Simplesmente isso. Porque no mundo espiritual não existe nada disso. Tudo é criação do espírito. Pegue os livros para ler. Assim sendo, essas criaturas que criaram esses romances escandalizadores da doutrina, diz que o mundo de provas e expiações não existe. Obsessão. Porque a obsessão é a obsessão. Os nossos erros do passado têm como consequência, claro, a obsessão. Mas a obsessão ela não parte só das vidas sucessivas. Ela também é consequência das nossas atitudes de hoje. Tanto sim que vale se observar a nossa sociedade. Ela é uma sociedade que é educada. Ela é uma sociedade que ela não sabe o que é que ela segue. Vale lembrar que a Constituição desse país, ela é como uma trouxa de retalho, uma coxa de retalho. Então, nem no próprio país, ela sabe dirigir, sabemos dirigir os recursos primordiais que nós temos. Então, como é que um mundo desse, um país desse, não tem obsessão, não sofre obsessão? Vale lembrar que a obsessão, ela se comporta dentro dos caracteres comportamentais do homem. Analisemos os nossos comportamentos para ver se eles são realmente essa coisa
Né? Perfeito. Vai falar isso para esses líderes Não é? religiosos, sobretudo espíritas. Eles podem. Para você ver que você vai alguma coisa bela. Qual é a coisa bela que eles vão dizer? É que o câncer é um filhinho. É o filhinho que fique com eles. Porque não é dele. Fique com eles. A gente fica.